Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu novo vídeo. Hoje eu vou falar especificamente sobre a melhor versão de si mesmo. Eu andei pensando muito bem, acabei encaixando alguns pensamentos meus, é, algumas frases que eu estava vendo na internet sobre isso. Eu estava vendo como achar a melhor versão de si. Praticamente, eu andei pesquisando bastante, vendo vários vídeos e praticamente na realidade eu estava percebendo que na maioria do tempo, na verdade, eu sou uma pessoa um pouco vergonhosa, eu sou uma pessoa um pouco tímida, eu sou uma pessoa que tem um pouco de vergonha de conversar em público, mas, tipo, eu forço isso. E eu tava em busca de ser a minha melhor versão. E para mim conseguir isso, eu comecei a percebendo nos mínimos detalhes cada coisa que eu fazia. Para mim ser a minha melhor versão, acho que não era questão de eu ser totalmente perfeito, porque totalmente perfeito ninguém é. Mas eu acho que para mim conseguir a minha melhor versão, eu teria que praticamente ser as minhas melhores partes. Deus ser as minhas melhores partes, que é quando eu tô muito confiante, quando eu tô muito persistente e quando eu tô muito aberto, quando eu tô muito aberto. Aí, tipo, por exemplo, eu acordo, assim que eu acordo, se eu tiver num ânimo, numa animação bem grande, eu já me sinto a minha melhor versão. Porque eu consigo fazer qualquer coisa muito bem, eu consigo, enfim, fazer as tarefas do dia a dia, fazer bastante coisa. Mas a minha melhor versão ela ainda fica imperfeita, porque ela não fica totalmente certa. E eu comecei a perceber que realmente não existe a versão perfeita da gente. Porque a versão perfeita seria praticamente sem nenhum problema, sem nenhum fiasco, sabe? Então eu comecei a entender que pra gente ser a nossa melhor versão, a gente tem que demonstrar as melhores partes de nós mesmos. Então, a minha melhor parte eu vou falar um pouco sobre ela. Eu costumo ter um pouco de vergonha de conversar em público. Praticamente todos os dias, quando eu saía para minha avó para buscar as coisas, eu ficava um pouco meio na dúvida sobre o que eu ia fazer, sobre as coisas que eu pensava em fazer. Aí às vezes eu chegava perto de um supermercado, aí assim quando eu entrava, ou numa padaria, ou em algum lugar, eu acabava, quando eu ia falar com as pessoas, eu acabava meio que cortando algumas palavras. Eu pensava no que eu ia dizer e eu acabava dizendo algo super errado. Por exemplo, se eu fosse chegar num supermercado e eu fosse pedir um músculo para moer, que obviamente seria a carne moída que eu compro. Eu não compro muito, mas enfim, isso não vem ao caso. Aí vamos supor que eu ia pedir uma carne moída. Aí eu pensava assim na minha mente. Eu pensava assim, que eu vou chegar no moço, aí eu ia falar bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Aí eu ia falar assim, ô moço, Aí eu, tipo, meio que falava assim com o moço pra ele pegar o músculo e moer ele pra mim. E eu pedi ele super. Aí eu pedi ele novo, eu pedi ele sem mistura, sabe? Enfim, tem um jeito que eu costumo pedir que eu até esqueci como é que eu peço. Mas eu ia lá e pedia. Só que eu sentia muita vergonha. Sempre quando eu chegava no açougue, eu esqueci de falar alguma coisa. Aí dava a entender que as pessoas achavam que eu tava meio que sendo arrogante. Que eu tava meio sendo pidão, essas coisas. Mas na verdade não era, porque realmente eu tava com vergonha. E aí eu comecei a perceber que, tipo, isso tava me afetando muito. Então, a melhor solução que eu encontrei foi que antes de eu sair de casa, que eu me acalmasse um pouco, que eu tomasse uma água antes de eu sair de casa. Aí eu pensava muito bem no que eu ia falar. E assim que eu saía de casa, que eu começava a andar, eu andava até um pouco mais lento pra mim não cansar muito, porque, sabe, eu costumo sentir um pouco de fraqueza aos poucos, mas deixa isso pra lá. Aí eu saía de casa, aí eu andava um pouco mais devagar, e assim, antes de chegar no lugar, eu pensava muito bem no que eu ia falar, aí eu chegava e falava. Moço, o senhor pega músculo para moer para mim? Aí eu pedia quantos que eu queria. Eu pedia mais em reais, porque era mais fácil para mim. Mas tanto poderia pedir em quilo, essas coisas.
Só que quando eu fazia isso, eu tava já melhorando uma parte de mim, que era a parte vergonhosa, que quando eu chegava nos lugares para me falar as coisas com as pessoas, eu tinha muita vergonha. Então eu ia lá e falava do meu jeito. Falava do meu jeito, é, do jeito mais confiante que eu achava. E, tipo, dava certo, porque as pessoas olhavam pra mim, elas sorriam, e eu percebia isso. Então, eu já comecei a melhorar um pouco nessa parte. Agora, uma outra parte era no meu modo de conversa, na minha comunicação. Durante muito tempo, eu era muito imprudente. Eu acabava dizendo coisas assim que não tinha precisão, sabe? Eu acabava dizendo coisas que. Enfim, eu era imprudente. Mas eu comecei a pensar mais e eu vi aquela frase escrita assim que o tolo é aquele que fala muito e o sábio é aquele que se cala. Eu fiquei pensando nessa frase. Praticamente a frase não é assim. Ela é um pouco modificada, tem de um jeito, tem de outros. Mas eu acabei vendo essa parte. Aí eu comecei a pensar assim que quando a gente tivesse de falar alguma coisa pra alguém, se a gente controlasse as nossas palavras e dissesse elas com eficiência e dissesse da melhor forma possível, sem criticar, sem humilhar, conversar com a pessoa na normalidade, sem fazer ela se sentir pra baixo, angustiada, essas coisas, eu acho que eu faria bem pra pessoa. Então, eu comecei a perceber que também a bondade, ela influenciava muito. Tipo, não basta você ser bondoso. Para ser bondoso, você teria que ser bom de coração. E também ela meio que mistura um pouco na comunicação. Tipo, quando você fosse chegar na comunicação. Se você fosse se comunicar com alguém, se você fosse cumprimentar alguém, eu percebia aos mínimos detalhes as coisas que eu fazia. E, tipo, uma solução que eu achei para minha comunicação foi. é, Eu comecei nos gestos e depois eu fui para as palavras. Praticamente, a minha voz, eu comecei a mudar ela. A minha voz era. Praticamente quando eu acordo, minha voz é um pouco grossa. Mas assim que vai passando o tempo, ela vai ficando, tipo assim, mais animada porque eu acostumei a animar a voz. Só que quando eu chegava para cumprimentar as pessoas, eu cumprimentava com aquela voz doce, com aquela voz fina. E, tipo, aquela voz meio que encantava as pessoas. E eu via aquilo. Aí eu ia lá, cumprimentava. Eu dava um bom dia. As pessoas que eram da minha rua, onde que eu morava antigamente, elas viam e elas admiravam muito. Elas, elas percebiam isso em mim. Aí eu comecei a ir mudando o meu jeito de cumprimentar as pessoas. Antes eu só dava bom dia, essas coisas, mas hoje eu dou um aperto de mão que eu acho que é necessário. Não aquele aperto de mão que se segura e fica. Aquele aperto de mão fraco, é aquele aperto de mão firme, para demonstrar que você é confiante. Aí eu já faço isso. É, Eu também não abraçava as pessoas porque eu não gostava de abraços. Só que eu comecei a ver com o tempo que tem umas pessoas que gostam de abraços. Tem umas pessoas que gostam de ser abraçadas. Outras não, mas quando você abraça uma pessoa, ela se sente mais feliz. Principalmente quando é pessoas da nossa família. Não é todos os casos, mas eu acho que um abraço ele é o essencial. Porque uma pessoa que você não vê há muito tempo, quando você abraça, você tá matando a saudade dela. E o beijo também. Quando você beija uma pessoa, eu praticamente só dou de um lado do rosto, mas tem pessoas que dão dos dois lados. Eu necessariamente eu faço de um lado do rosto, que eu acho muito bonito, eu acho tipo assim, sei lá, eu acho muito chique, é uma forma de cumprimentar muito boa. Então eu comecei a perceber isso aos poucos. Aí eu fui meio que encaixando as coisas. Aí quando eu comecei a cumprimentar as pessoas melhor, aí eu comecei a ver a melhor parte. E assim eu fui montando. E daí chegar a parte da comunicação. Que até agora eu só falei dos cumprimentos, mas chegar a parte da comunicação. Que eu comecei a perceber que enquanto a gente estava em uma conversa, a gente tinha que dizer a nossa opinião, praticamente em alguns casos, ela não é válida. Tem pessoas que praticamente não olham a nossa opinião e elas preferem ficar só com as delas. Então, praticamente, em uma conversa, eu comecei a perceber isso e eu ficava, tipo, meio com dúvida do que eu ia falar.
Então eu me segurava muito para me falar as coisas. Aí a minha comunicação, ela só começou a melhorar quando eu comecei a moderar as minhas palavras. Praticamente, eu nunca fui de dizer palavrão. Eu, tipo assim, eu acho que o palavrão ele seria muito extravagante. Eu acho que ele seria uma falta de educação dentro de uma conversa. Aí eu já tinha tirado o palavrão da minha boca. Antes eu falava muita palavra merda, eu falava. Ai, várias coisas. Várias coisas terríveis. Então eu comecei a controlar, eu comecei a tirar isso do meu linguajar e eu percebi que melhorou muito. Só de agir com educação com as pessoas, só de agir na bondade e, tipo, falar com elas da forma. Não é da. Eu não diria da forma mais sincera, porque às vezes quando a gente é sincero demais, as pessoas não gostam. Então, falar, tipo assim, entender o lado das pessoas, mas não falar sobre o seu lado, porque algumas pessoas demonstram desinteresse e outras pessoas demonstram interesse. Então, eu ficava aqui meio na dúvida. Aí eu ia lá e meio que moderava as palavras. Eu procurava ouvir mais as pessoas, entender mais e perceberam que eu era muito ouvinte. E assim que eu fui olhando minhas qualidades. Praticamente, eu falei de algumas partes minhas. Aí que seriam as partes que eu tinha que melhorar. Mas falando realmente da melhor versão de si, que seriam, na verdade, melhorar todas as partes de si, eu tinha criado uma coisa. Eu não sei se eu tinha criado ou se eu tinha visto da internet. Eu acho que eu vi da internet no vídeo. Que, tipo, se você criar um personagem fictício e, tipo, você colocar ele com todas as qualidades que você quer. Você inventa um nome qualquer, um nome diferente. Por exemplo, o nome do meu se chama Alan. E o meu nome é Davi. Só que, tipo assim, aí eu criei o Alan. O Alan, praticamente, ele era uma pessoa muito bondosa. Ele não era bobo. Porque o bondoso, ele não é bobo. O bobo, ele seria aquela pessoa que não... Boba mesmo, sabe? Eu não saberia explicar muito bem. Só que, tipo assim, aí eu criei o Alan. O Alan, ele é bondoso, ele é gentil, ele é educado. Ele tem uma comunicação muito boa. Ele consegue se expressar muito bem. Ele, tipo, praticamente várias qualidades. Se eu fosse citar todas aqui, eu praticamente ficaria dias tentando e o vídeo ficaria muito longo. Mas enfim, é isso. Você cria um personagem fictício com todas as qualidades que você quer. E quando você quer ser a melhor versão de si mesmo, tenta imitar esse personagem. Praticamente vamos pensar que você está dentro de uma novela ou se você está dentro de um filme. Tem vários conflitos, tem várias coisas, mas parando para pensar, se você começar a imitar o seu eu, que é quase perfeito, né? Tipo, o seu eu fictício que tem boas qualidades, muitas qualidades boas. Se você começasse a imitar ele, eu acho que você ficaria melhor. Bom, isso praticamente é de gosto a gosto. Mas pra mim, eu acho que serve muito. Eu via que melhorava muito, inclusive nessa parte quando eu falava que eu ia conversar com as pessoas, sair de casa, quando eu ia fazer várias coisas, eu começava a pensar muito nisso. E a melhor versão de si mesmo, pra mim, ela não seria uma versão perfeita, porque pra mim o perfeito ele não existe. Mas se a gente começasse a olhar todas as nossas partes e começasse a melhorar elas e deixar todas as nossas partes boas, eu acho que a gente se tornaria a melhor versão de si. Isso é um. Eu acho que é uma coisa que eu tô dizendo assim, mas outras pessoas podem pensar diferente, mas tudo bem. Isso é só o meu ponto de vista e, tipo, é o que eu vejo. Na melhor versão de si, você praticamente está sendo o melhor de você mesmo. Você está sendo melhor em todos os aspectos. Não praticamente perfeito, como eu já disse, mas melhor em todos os aspectos. Então, é praticamente isso. Eu comecei a criar esse personagem e, tipo assim, tem vezes que eu fico com muita vergonha mesmo. Me dá um frio na barriga que, tipo, aquele trem não sai mais. Só que pra mim perder a vergonha, igual eu tô gravando esse vídeo, porque antes eu tinha muita vergonha de mostrar minha cara em público. Mas agora eu tenho mais coragem, eu consigo falar melhor, eu consigo me pronunciar melhor. Lógico que tem algumas palavras que eu ainda não entendo, tem algumas coisas que é meio difícil pra mim. Tem umas coisas que eu tenho uma dificuldade para pronunciar e eu não saberia dizer ao certo. Mas eu tento melhorar em cada parte.
Eu gosto de me expressar bem, eu gosto de falar bem, sei lá, eu gosto de conversar com as pessoas. E é tipo isso, gente. A melhor versão de si, na no meu ponto de vista, seria isso. Você criar um personagem fictício, aí você inventa um nome pra ele e você coloca todas as qualidades boas que ele tem. E tipo, se você fosse colocar defeitos nele, porque tem essa parte também. Porque não adianta o seu personagem fictício ser perfeito, porque se você tentar inventar uma pessoa perfeita, você nunca vai se tornar essa pessoa. Então você teria que colocar uns defeitos, mas não aqueles defeitos que, tipo, seriam qualidades ruins. Por exemplo, o defeito do meu personagem Alan seria que ele não consegue se relacionar com pessoas para namorar, essas coisas, porque ele segue muito um conselho. Sabe, ele, tipo, eu assisti a novela Teresa, pra quem não conhece. Na novela Teresa, ela decidiu seguir o caminho da ambição ao invés do amor. Aí eu comecei a ver esses negócios e, tipo, praticamente eu não tenho ânimo pra namorar, essas coisas. Praticamente eu não fiz. Mas eu comecei a seguir. Comecei a seguir os exemplos da Teresa. Óbvio que não são exemplos bons, mas, tipo assim, eu praticamente não sou ambicioso. Mas voltando para assunto, é... é sobre isso, gente. A melhor versão de si, no meu ponto de vista, é sobre isso. Eu agradeço muito por terem chegado aqui. Muito obrigado, gente, pelo apoio. Eu peço que vocês se inscrevam, deixem um like e ative o sininho para receber mais notificações, porque esses dias eu prometo postar mais vídeos e praticamente eu vou mudando o assunto de vez em quando. E é isso. Fiquem com Deus. Até, gente.